E quando a- e quando e quando eu fui para fora, né, para fazer isso, para casar, e o casamento não estava indo bem, eu não relacionava com o que aconteceu ou como que era a minha relação com a minha mãe. Eu achava que eu tinha deixado tudo lá, tudo lá naquela cidade, tudo lá. Eu não levaria nada, né? Só que a gente leva. Né? A gente leva esse sistema conosco, sistema familiar, ele é muito poderoso. Então, o objetivo da gente aqui, no dia de hoje, é aqui, ó, esse livro, né? Eu quero dar uma sequência nesse livro, um livro maravilhoso com vocês, da gente poder ir lendo e comentando, tá? É o livro Quando Fecho os Olhos Vejo Você. Bem sugestivo. Né? É da Ursula Flank. Esse aqui que eu tô com ele é a segunda edição e é da editora Atman, tá? Então, ele vai falar primeiro aqui o desenvolvimento das constelações familiares, como que Bert Hellinger segmentou isso, de onde que trouxe, né, como eu havia falado, e depois a gente vai falar o que é uma constelação familiar, tá? Então, vamos lá. A autora fala: o trabalho de constelações, segundo Bert Hellinger, é uma forma de terapia breve, quer dizer o quê? Uma terapia breve focal, em torno de 1h15, 2 horas. É como que se há relatos, há estudos que falam, né, que é como que se você fizesse 2 anos de terapia em 2 horas, porque a coisa dá um salto, né? Você compreende coisas que você estava tateando, e tudo numa visão muito amorosa, porque tudo, segundo as constelações familiares, o que está por trás de tudo é o amor. Então, a nossa fidelidade, o nosso querer salvar, o nosso seguir como, o nosso ir para, né? Tem uma frase da constelação: eu vou por você, eu sigo você, né? Eu como você. Então, tem muita fidelidade no sistema. E essa terapia breve é orientada para a solução. Então, a pessoa fala o caso, o que ela vem tratar, a gente não precisa saber muita coisa. Então, a gente vai perguntar sobre o sistema dela, qual que é o incômodo dela, se aquilo se repete com alguém, se é da família do pai, se é da família da mãe. E a gente vai juntando essas informações e deixa o campo responder para a gente. Traz à luz de forma rápida e precisa as dinâmicas que ligam o cliente de uma forma disfuncional ao sistema de referência. Então, vou repetir, isso aqui é importante. Traz à luz de forma rápida e precisa, lembra que eu falei 2 anos em 2 horas? As dinâmicas que ligam o cliente de uma forma disfuncional ao seu sistema de referência, que o limitam em suas possibilidades de ação e desenvolvimento pessoal, impedindo-o de estruturar a sua vida de uma forma positiva. Então, a pessoa vem, por exemplo, e fala assim: nossa, eu faço de tudo para eu ter um relacionamento, para eu ter uma relação bacana, e eu não consigo, eu só encontro coisas que não tem nada a ver comigo, inclusive, Silvana, esses homens parecem com meu pai, eles têm as mesmas características da minha mãe, o mesmo sentimento que eu tenho diante dessa pessoa é o sentimento que eu tenho com a minha mãe. Então, não está ali, não é a adulta, não é o adulto. É a criança com aquele sentimento daquilo que ela não conseguiu resolver lá atrás. Percebe?
Então, impede de estruturar a sua vida de uma forma positiva. Isso não só nas relações afetivas, mas no financeiro, né? Quando a gente não consegue validar, autorizar o masculino, o pai, que ele está dentro de nós, a gente não tem essa licença da mãe para ir até o nosso pai e tomar esse pai com tudo que ele é, com tudo que ele tem como personalidade, sem querer mudar, né? A gente não tem esse empreender, essa força de tomar decisões. Então, é muito comum a indecisão, empregos ou situações onde que a gente se sente muito mal no grau de hierarquia, não consegue se submeter, ou tem chefes muito desafiadores, pessoas complicadas na estrutura da hierarquia. Por quê? Porque essa relação com meu pai, né? que eu não consegui me abaixar, ficar pequena perante a figura do pai e tomá-lo, né? Muitas das vezes a gente toma as dores de um dos pais em relação ao seu parceiro, em relação ao pai ou à mãe, né? Em relação um ao outro. No método das constelações são incluídas experiências, técnicas e formas de procedimento de outras abordagens. Isso aqui é muito interessante. É aonde que a gente vai compreender de onde que vieram, né, as constelações. Então, essas técnicas vieram da terapia comportamental, que é a Gestalt, e a terapia sistêmica. As constelações foram construídas sobre os conhecimentos de precursores como Jacob Moreno é do meio espírita, Jacob Moreno, Ivan Bosomeni Nagy e Virginia Satir. Farei uma breve introdução nessas 3 abordagens terapêuticas importantes para tornar compreensível como as constelações utilizam a psicoterapia, as imagens espaciais, a representação espacial, já vou explicar, e as perspectivas de mais gerações. Então, o que é a psicoterapia? É o ouvido atento. O terapeuta, ele facilita esse desenrolar, ele está ali como apenas uma pessoa que intermedia e observa. Isso é muito importante, porque ele precisa entrar no silêncio para ele perceber mais coisas. Imagens espaciais, o que são essas imagens espaciais? Dependendo de como os representantes são ali colocados no campo de constelação familiar, fala de dinâmicas ocultas. Então, por exemplo, eu coloco pai e mãe perante aquela pessoa, um representante daquela pessoa, do consulente, e eu observo com quem ela está mais conectada. Ela está de frente para a mãe? Será que ela está numa situação de confronto? Ela está atrás? Ela está na frente dos pais? Ela está do lado? Então, tudo tem um estudo muito profundo dessas posições e essas relações, como que se dão. Imagens espaciais, representação espacial e perspectivas de mais gerações, que é o quê? Isso pode estar vindo acontecendo há várias gerações, como isso também pode perpetuar. Então, por exemplo, tem casos de pessoas, né, que às vezes a mãe engravidou lá com 19 anos, né, numa situação difícil, com família, muito jovem, não tinha uma estrutura, um relacionamento sólido. Então, aquilo criou um trauma, um bloqueio, uma coisa, uma memória forte. E aí vem uma filha, vem outra filha,
na mesma situação, aquilo se repetindo. E se aquilo não é visto, se aquilo não é olhado, isso perdura e pode gerar consequências maiores. Por quê? Aí tem uma premissa da constelação familiar, que é o quê? Aquilo que eu não olho, guardem isso, anotem isso, pode escrever aí até no chat. Aquilo que eu não olho, aquilo que eu não vejo, tende a se repetir. Aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não olho, tende a se repetir. Por isso a importância de conhecer, de fazer a árvore genealógica, de saber a história do nosso nome. Tem pessoas na família, por exemplo, que vem o bisavô com o nome, aí vem um neto, né, um bisneto com o mesmo nome, e vem um primo com aquele mesmo nome, e você vai perceber o destino deles igual. Acidentes trágicos, mortes precoces. Então, o nome também carrega muito uma carga, uma identidade. E isso na família também mostra algumas consequências, tá? Não estou dizendo aqui que é certo e que é errado, tá, pessoal? É só para a gente refletir. Ok? Estão me acompanhando? Falem para mim aí, por favor. Dá um oi aí para mim. O psiquiatra Jacob Moreno foi o pioneiro na terapia sistêmica dramatizada. Olha que lindo que vai explicar aqui. Nos anos 30, começou a brincar de teatro, de improvisação com seus clientes e denominou a sua abordagem de psicodrama. Dessa forma, introduziu uma ideia totalmente nova de terapia e contrapôs essa encenação, uma espécie de teatro, ao contexto individual comum, estático, da psicanálise daquela época. Então, ele colocava pessoas para representar determinadas situações vividas em família e observava qualquer movimento. Vamos ver aqui mais. Moreno trazia espectadores que logo se tornavam participantes do jogo. Ele deu o nome aqui de jogo. E assim colocava os problemas e sofrimentos dos pacientes no espaço público, no qual o potencial criativo de todos os representantes se desenvolvia. Seu interesse não estava mais direcionado somente às pesquisas do passado, mas conduzia a atenção do cliente para as suas ações e interações com outros no presente, porque tem partes nossas que são tão fortes, tão impactantes, que a gente nega. Então, por exemplo, às vezes se coloca, né, um campo de constelação familiar, uns representantes, e o representante daquela pessoa tem muita raiva. Uma raiva que aquela pessoa mesmo desconhece. Eu falo assim, não, mas eu tenho essa raiva. E aí vai percebendo e vai falando assim, não, faz sentido. Faz sentido sim, eu tenho muita raiva disso. E isso está impactando, porque se aparece, tem uma função, tem a ver com o tema que a pessoa trouxe. Moreno construiu palcos nos quais tudo podia ser interpretado, dramas internos, sonhos, fantasias e realidade. Os requisitos permitiam uma reprodução o mais próxima possível da realidade de contextos da vida, através da liberdade da apresentação e da criatividade de todos os participantes, procurava penetrar em níveis que não estavam abertos a seus clientes em suas vidas cotidianas. O psicodrama segue o objetivo de quê? De estimular as pessoas a desenvolverem alternativas de ação em situações difíceis. Então, à medida que a pessoa vê aquele teatro, ela está de fora e ela vê representantes, uma pessoa representando ela numa determinada situação, e aquela pessoa que está representando ela faz algum movimento, aquele movimento também se dá dentro dela.
E é interessante porque quantas vezes, né, eu já passei por movimentos de constelação familiar em que determinada pessoa do meu sistema não estava ali como representante, mas eu chegava até a casa da minha família, por exemplo, meu padrasto estava diferente. A constelação não era sobre o meu padrasto, mas todo o sistema estava todo emaranhado, cada um fora, né? Quando um sai do lugar, um filho está comportando como pai, ou uma filha está comportando como mãe da mãe, todo o sistema se emaranha. Porque cada um vai tentar compensar o lugar do outro. Tá? Todos vão sair do lugar por causa de um que sai do lugar. Anotem isso. Quando eu saio do meu lugar, anotem isso para eu ver que vocês estão me acompanhando aqui. Quando eu saio do meu lugar, todo o meu sistema se emaranha. Porque vão buscar compensar. Isso acontece também no caso de mortes de filhos que não são falados, né? Abortos, mortes que foram muito chocantes e que a família, para não lidar com aquele sentimento, não comenta, esquece aquilo. Fica um lugar ali, uma lacuna, né? Aquela pessoa existiu, ela precisa ser lembrada. A gente vai falar mais sobre isso. Ok, pessoal? Como método terapêutico, tem muita coisa interessante aqui. Vamos lá, mais 10 minutinhos. Como método terapêutico, cria um espaço no qual o cliente pode experimentar novas formas de comportamento em relação ao seu âmbito social, desenvolver sua espontaneidade e testar seus medos e receios perante a realidade. Os jogos de papéis facilitam e possibilitam mudança de comportamento. Percebe? Nos primórdios dos anos 70, Ivan Bosomej-Nagy descreveu, aí eu já vou falar da segunda pessoa de grande referência para esse tabuleiro, né? Para essa junção de diferentes psicoterapias para a formação desse método, constelação familiar. Bosomej-Nagy descreveu estruturas de relacionamento que ultrapassam a abordagem psicológica individual e transacional. Desvia essas estruturas dos acontecimentos que se repetem. Lembra que eu falei? Acontecimentos que se repetem regularmente na família, como leis nas histórias familiares. Ele desvia essas estruturas, né, pesquisando milhares de famílias em seu consultório clínico psiquiátrico. Então, o Bosomej-Nagy era um psiquiatra. Isso o levou a concluir que os relacionamentos, na sua profundeza, são determinados por uma dinâmica ética existencial. Aí ele está falando de relacionamentos. A constelação é basicamente isso. Ela analisa as nossas relações em todas as áreas, né? Na parte de empresa, de família, de financeiro, de saúde. Bosomej-Nagy acentua o equilíbrio entre o dar e o receber. Então, essa é a primeira premissa da constelação familiar, o equilíbrio do dar e do receber, onde fica visível a forte influência da filosofia de Martin Buber. É uma outra referência aqui. Como elemento essencial em relacionamentos, Bosomej-Nagy descreve uma ética implícita que exige justiça e equilíbrio através das gerações e delineia um modelo de contas pessoais de merecimento e culpa. Então, é interessante essa dinâmica, né? Merecimento e culpa. Guardem isso. É uma dinâmica oculta de merecimento e culpa. Os filhos, eles
precisam de se sentir culpados, mas mesmo assim permanecer na culpa e ir para o mundo. Porque eles recebem muito. Porque não tem nada maior do que a vida. E o que acontece muitas das vezes é que essa culpa que os filhos sentem faz com que eles permaneçam querendo ajudar, querendo abrir mão de suas próprias vidas para permanecer na família. Eles não conseguem ficar na culpa e ir para a vida e fazer algo bom lá fora. E esse algo bom lá fora, que pode ser um empreendedorismo, um projeto, uma família, filhos. Isso é uma forma de compensar e de honrar aquilo que a gente recebeu, que foi muito. Só que não conseguem fazer isso. A gente percebe muito essa dinâmica. Então, ele fala, voltando, Bosomé Ginage fala do merecimento e culpa sobre a qual vela um imaginário tribunal de clã. Clã é o quê? Um sistema, pensar aí numa tribo, num clã. Portanto, é necessário que em relacionamentos domine o equilíbrio entre os benefícios recebidos e os benefícios dados. Percebe que até na dinâmica familiar de um filho que vai para o mundo, ele está equilibrando aquilo que os pais deram. Então, por isso, muitas das vezes, que os pais têm uma cobrança, assim, que os filhos se deem bem na vida, que eles façam algo bom. E à medida que os pais sabem que esse filho que a vida dele está ok, está indo bem, está fluindo, eles param de entrar tanto na vida do filho. Então, isso é muito importante, o filho ter essa responsabilidade de fazer algo bom com sua própria vida. Isso é uma forma de pagamento, vamos dizer assim, entre aspas. O peso está mais no futuro e nas gerações futuras do que no equilíbrio no passado. Na medida em que a pessoa dá algo, adquire um merecimento no sistema e com isso também um direito de receber. Também a culpa não compensada é transmitida aos descendentes. A terapia contextual de Bosomé Ginage com indivíduos, casais e famílias serve, sobretudo, a este equilíbrio das contas psíquicas internas. Então, ficou claro que Bosomé, é um nome bem complexo assim para pronunciar. Bosomé Ginage, ele trouxe esse equilíbrio na observação, essa visão do equilíbrio na observação das famílias que ele atendia. Essa busca de compensar, merecer e também dar esse equilíbrio. Aí vem Virginia Satir. Virginia Satir desenvolveu um vasto repertório de técnicas terapêuticas. Seu trabalho, esse é muito lindo, pessoal, estava direcionado fortemente à comunicação, na qual conduzia os membros familiares que vinham para a psicoterapia ou aconselhamento a uma permuta aberta, apoiando-os nisso. Então, que eles pudessem ali comunicar, dialogar. Seu trabalho se baseia nos seguintes princípios fundamentais. Por isso que eu intitulei essa aula de hoje como A Mudança é Possível. Esse novo olhar que a gente tem sobre o nosso sistema familiar, eu não querer mudar. Por quê? Porque eu sei que não existe família normal. Alguém aqui tem alguma família normal? Poderia dizer a minha família é normal? Nenhuma família é. Agora, esse meu olhar perante essa família faz muita diferença. Muita diferença. O lugar que eu estou, essa semana mesmo, numa conversa, uma pessoa estava acompanhando a sua irmã no hospital.
e ela está num quadro já terminal, e ela, na presença da mãe, a mãe fala: eu perto de você parece sempre que eu estou fazendo algo errado. Olha a fala dessa mãe com essa filha. Perto de você parece que eu estou sempre fazendo algo errado. Essa filha foi para o mundo, fez e voltou nessa questão de apoiar a irmã. E é necessário, porque a mãe já vai para quase 90 anos de idade, então ela tem limitações. Só que essa filha, para ajudar essa pessoa, né, com quem eu conversei, para ajudar essa irmã, ela precisa de ajudar ela como irmã, não como mãe. Esse lugar, ele é muito sentido internamente. Que lugar que eu estou? Eu estou ali como irmã, eu estou ali como mãe, determinando, dizendo tudo que tem que fazer e corrigindo essa mãe. O corrigir a mãe é muito problemático, né? É muito problemático, tá? É muito problemático. Eu posso dizer: mãe, eu estou aprendendo tal coisa. O dia que a senhora quiser que eu fale sobre isso, a senhora me fala, que eu posso falar. Mãe, eu estou aqui disponível. Se a senhora precisar que um dia eu venha aqui e ajude a senhora com a limpeza desses armários, a senhora me fala. Eu não posso ir lá chegando e fazendo. Né? Eu preciso dialogar com essa mãe primeiro. Né? Eu não posso me colocar maior do que ela ou mais conhecedora de algo. Porque a sabedoria vem de quem veio antes. Eu posso ter mais conhecimento na minha área. Né? E eu devo falar isso com a minha mãe, por exemplo. Quando a minha mãe fala assim: nossa, seu pai só faz coisa errada. Seu pai fez isso comigo a vida inteira. Como que fica esse pai dentro de mim? Eu posso ouvir minha mãe falar: mãe, eu compreendo, e eu estou aprendendo que quando um dos pais fala sobre o outro, mata dentro do filho uma parte dele. Ele fica mais fraco naquilo que é do pai. Então, por favor, né? Ele é meu pai. Né? Porque a mãe tende a fazer isso, né? Às vezes ter os filhos como terapeutas. E os filhos não são terapeutas, não são psicólogos. Né? Intimidade, desafios, né, que o casal tem entre eles, compete a eles resolver. Não aos filhos. É muito pesado. Você pode falar: mãe, eu tô aprendendo que isso não é bom, é pesado para mim ouvir, eu sinto uma dor aqui, né? E ver se é real, né? Percebe seu corpo, né? Como que seu corpo sente. E fala, né? Então, ela traz: a mudança é possível, temos dentro de nós todos os recursos de que precisamos para um desenvolvimento e crescimento pessoais bem-sucedidos. Ela parte desse princípio. Cada um de nós sempre age no momento oportuno tão bem quanto pode, quer dizer, sem culpa do que foi. Né? Você fez o seu melhor, aquilo que você sabia. Hoje, talvez, se você fizesse, talvez você não faria da mesma forma. Na medida em que concordamos com o nosso passado, cresce também a nossa capacidade de dominar o nosso presente. Isso aqui é muito importante. Vou repetir. Na medida que concordamos com o nosso passado, percebam aí como que está isso para vocês. Cresce também a nossa capacidade de dominar o presente. Lindo, né? Não é lindo? Os seres humanos se unem devido às suas semelhanças e crescem através das suas diferenças. Todos nós somos manifestações da mesma força vital. Nós temos um pai divino e uma mãe divina. E esse pai e essa mãe que nos deu o nosso código genético, o nosso DNA, eles são como portais. Mas os nossos pais realmente é o pai divino e a mãe divina.
Então a gente precisa de ver qual a relação que eu tenho com a minha mãe, com meu pai hoje. Percebe? E saber que essa mesma relação eu tenho com o meu pai divino e com a minha mãe divina. Essa relação é para mostrar. Isso é forte, né? Percebam isso. Então, a gente tem que dar o devido lugar a essas pessoas, ao pai e à mãe, porque a gente aprende muito com a nossa mãe. A mulher aprende, cura e tem uma liberação para suas emoções através da mãe. Essa conexão e essa cura. Mais para frente, em junho, nós estamos em abril, lá para junho, né? Quem for assistir esse vídeo depois, né? Em junho de 2024, esse vídeo vai ficar gravado. Eu vou oferecer um workshop, A Cura da Mãe. Tá? Aguardem. Relacionamentos humanos saudáveis baseiam-se no equilíbrio de valores. Quando conseguimos levantar a autoestima do cliente e ele pode aceitar a si mesmo e ao outro como ele é, conseguiu-se a base para uma transformação. Vou repetir esse. Quando conseguimos levantar a autoestima do cliente e ele pode aceitar a si mesmo, então a cura se dá nessas etapas, né? Eu comigo mesmo, eu com a minha família, e eu com Deus, eu com o divino. Eu vou chegar no divino quando eu aceitar a mim mesmo, eu amar a mim mesmo, né? Aí eu me percebo divina. Aí eu melhoro também a minha relação com a minha família, né? Eu vejo os meus valores, eu vejo quem eu sou, a importância do autoconhecimento. Eu curo a minha relação com a minha família e aí a reconexão com o divino se dá. Não é interessante? Segundo a metáfora do iceberg de Satir, só podemos ver o cume do comportamento do cliente. Contudo, isso depende das posturas, percepções, sentimentos, expectativas e anseios na base de um eu. Então, pessoal, por hoje é isso. 18 horas. A gente volta semana que vem com o que é uma constelação, tá bom? A gente vai falar mais de Bert Hellinger, das suas obras, de como que se dá esse campo de informação. Tudo bem? Valeu a pena estar aqui? Falem para mim. Foram 30 minutos aí de bate-papo. Informações que são muito importantes para quem deseja aprofundar, conhecer um pouco mais das constelações. Tudo bem? Muito bom. Esse vídeo vai ficar gravado, né? Quem quiser assistir mais vezes, tá? Ou reproduzir, passar ele para outras pessoas. Tá bom? Muito bom. Gratidão aí pela presença de vocês e peço permissão para sair. Carinhos. Namastê.